programa Conexão está no ar e vai falar com Eleide Fávaro sobre síndrome de Down e a história de vida de Aline, a sua filha, que é uma bailarina especial. Olá, dona Eleide, tudo bem? Tudo bom, Nádia. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada pelo convite. Dona Eleide, a sua filha Aline, ela tem síndrome de Down. Sim. E há 30 anos atrás, quando ela nasceu, como era tratada uma criança com Down? De lá para cá, o que mudou, na sua opinião? Porque naquela época ainda, os pais ainda escondiam um pouco as crianças ainda, né? Por isso que a gente nem não via tantos. Hoje a gente vê bastante na rua, em todos os lugares. Mas porque hoje os pais estão numa nova geração, uma geração que mostra os filhos. E hoje tem-se mais coisas para eles. A inclusão mesmo, né? É isso que eu ia perguntar para a senhora. A inclusão, como inserir socialmente uma criança especial? Eu acho que a criança especial ela tem que ser incluída desde o dia que nasce. É os pais saírem com essas crianças, levarem em todo lugar, sem medo de mostrar. Porque hoje nós temos bastante recurso. Quando a Aline nasceu, nós não tínhamos nada de conhecimento sobre a síndrome de Down. Então, foi assim um pouco difícil. Por isso, hoje, eu faço questão de mostrar a Aline em todo lugar. Para que outros pais tenham esperança. Porque, às vezes, a própria família tem um preconceito, né? Às vezes, antigamente, eu acho que não seria nem tanto preconceito, mas seria assim, por não conhecer o futuro deles, o que eles poderiam fazer. E hoje, não. Agora, o pior preconceito é quando começa dentro de casa. Esse preconceito da família é o pior que existe. É pior do que o preconceito fora. E acaba até refletindo no desenvolvimento da criança mesmo, Sem né? dúvida, e muito, reflete bastante. A família, então, tem um papel, assim, fundamental na educação da criança. Muito. Qual foi a atitude tomada em relação ao tipo de educação que a Aline deveria ter? Que vocês resolveram, não, nós vamos seguir por esse caminho. Como que a família lidou? Como nós não tínhamos conhecimento nenhum sobre a síndrome de Down, nós não tínhamos perspectiva nenhuma. Então, a gente começou a participar de congressos sobre a síndrome de Down, procurar ler alguma coisa, mas tinha muito pouco para a gente ler. Inclusive, o primeiro livro que eu li que falava sobre a síndrome de Down foi o pediatra dela que me emprestou. E é um livro assim, científico que até me assustou um pouco. A gente procurou buscar fora, não tinha internet. Né? E hoje a gente nem se imagina sem a internet. Sem isso daí tudo. Então a gente começou a participar de congressos e tudo que a gente ouvia, que eu achava que seria bom para a Aline, a gente foi fazendo. E uma das coisas que eu aprendi é que eles são assim, muito hipotônicos, muito molinhos, sem coordenação motora, sem equilíbrio, assim, sem concentração. Aí eu procurei, da minha parte, buscar isso daí, em primeiro lugar. E a sociabilização. A sociabilização é muito importante. Então, você levar em todos os lugares. E ela teve uma educação assim, dirigida própria para quem tem síndrome de Down? A escola buscada foi essa? Não, até os 6 anos, dos 2 anos e meio até os 6 anos, a Aline fez um maternalzinho comum, em escola comum, e só depois dos 6 anos que eu procurei uma escola especializada. E eu encontrei uma só para Downs. E o objetivo deles é alfabetizar o Down. E aí que eu procurei a dança. Porque eu achei que a dança ia ser muito importante para fortalecer a musculatura dela. Fora a coordenação, fora postura. Que dá tudo, postura, dá equilíbrio, concentração. Então foi por isso que eu procurei a dança. Falando nisso, como surgiu a ideia de escrever o livro, que é esse livro aqui, A Eficiência na Deficiência? Qual foi a abordagem tomada com o livro? A Aline, ela sempre que ia dançar para cá, para lá, assim, em outros lugares, todo mundo queria saber como começou a dança na vida da Aline. E foi onde meu marido resolveu, sempre o pessoal vinha perguntar para ele resolveu pôr em livro isso daí. Então, essa foi a ideia que ele teve.
Porque muita gente começou a nos procurar e perguntar, querer saber mais coisas. E aí também vai ajudando, porque vai propagando também a experiência de vocês Para outros pais. Para outros pais. Para outros pais. Esse foi o objetivo mesmo. Não só pais, né, dona Eleide? Também os educadores. Educadores, mas eu digo assim, pais, porque os pais que se veem perdidos na hora que nasce uma criança, assim. Tem um impacto, né? Tem um aí impacto. Depois vem o período da aceitação. Tem o período assim de aí eu vou trabalhar com essa criança. O que eu posso fazer? Aí é um trabalho de luta constante. 24 horas. 24 horas, sem dúvida. 24 horas. Conta um pouquinho da história dela, desde quando ela começou então com o balé, a carreira dela de bailarina. Sabendo de toda essa hipotonia deles, essas dificuldades, tinha uma escola de balé perto de casa e foi onde eu procurei e pedi para a diretora que eu gostaria que ela fizesse a dança. Aí ela ficou meio assim, assustada, não por preconceito, não foi preconceito. Mas por não saber lidar. Por não saber lidar, e foi o termo que ela usou. Ela disse assim, Eleide, eu nunca tive nenhuma criança especial aqui. Eu não sei como lidar com ela. Aí a minha resposta foi rápida. Eu falei, eu não quero que você lide diferente com ela. Eu quero que você dê aula normal, apenas que ela participe também das aulas. E ela falou assim, você não faz a matrícula dela e deixa ela um mês aqui para a gente analisar direitinho. E depois de uma semana ela me chamou, ela falou assim, ela viu que a Aline tinha o potencial. Ela falou assim, você pode fazer a matrícula dela em uma semana. Porque ela tem todo o jeitinho para o balé. E nunca mais parou. E eu nunca pensei em dela colocar pontas, né? Nunca passou pela minha cabeça. Mas ela foi fazendo e foi acompanhando, e às vezes um pouco mais lenta, mas foi acompanhando. No ritmo dela, mas ela foi acompanhando. Aí chegou um dia que ela falou para mim, ela disse, Leide, eu queria pôr pontas nela, junto com a turminha dela, porque ela também está preparada igual elas. Então ela fez uma avaliação, ela considerou que ela Aí teria foi uma condições. superação dela e que não foi nem objetivo meu. Ultrapassou até Aí ela ultrapassou os limites dela, a eficiência dela, né? Dona Eleide, a gente vai para um rápido intervalo. O Conexão volta daqui a pouco, contando essa belíssima história da Aline. Conexão está de volta com a Dona Eleide Fávaro, falando sobre síndrome de Down e contando a história da filha dela, a Aline. No livro que a gente já citou, A Eficiência na Deficiência, o seu marido, né, o senhor João, ele cita que ninguém saberá entender os anseios de uma pessoa especial. E quem se aproxima mais dessa atribuição na ausência dos pais, no caso, seria o irmão mais velho, o João. Quais são os principais anseios de uma pessoa com esta síndrome? Como que a gente pode entender esses anseios? Em casa nós fomos assim, 4. Eu, o João Carlos, meu filho, e a babá dela, a Aline, a Marisa, que sempre esteve presente, sempre. Então, quando eu precisava passar alguma coisa para ela, eu passava para a Marisa para ela fazer a mesma coisa que eu. O especial, o Down principalmente, eles precisam de ter alguém assim de confiança perto deles, próximo a eles. Isso daí é muito importante para eles. É o caso que eu estou 24 horas por dia. Essa pessoa que traz confiança para eles, isso é muito importante. Dona Eleide, quando a Aline iniciou na dança, por que o balé? Foi um desejo dela ou da senhora? E ela conseguiu atingir a eficiência de que trata o livro? Ela conseguiu atingir essa eficiência que até ultrapassou, né? Essa eficiência, que foi dançar nas pontas. Aliás, ela é a única bailarina... Que a gente tem conhecimento, sim. Nós não conhecemos outras. E dançarina é uma coisa e bailarina é outra. Porque dançarina pode dançar qualquer música, qualquer ritmo. E bailarina é só balé clássico mesmo, né? Então tem essa diferença.
E não foi uma escolha assim, praticamente de ninguém, porque quando o meu objetivo era pôr numa escola para ela fortalecer a musculatura, eu aproveitei uma próxima da minha casa. E por coincidência era só balé clássico. Mas com o tempo que ela já estava fazendo balé clássico, ela fazia também natação. Aí, com o passar do tempo, nós demos oportunidade para ela fazer outras coisas. Ela fez 2 anos de sapateado, paralelo ao clássico. Depois, ela fez 2 anos de música moderna, de jazz. Aí, sim, foi opção dela o clássico. Isso, porque nós demos oportunidade, porque para o Down, tudo que é abstrato é muito difícil. Então, ela sentindo, ela fazendo, ela ia saber o que era o jazz e o que era o sapateado. Aí, sim, ela optou pelo clássico. Aí foi a opção dela. E como que é a participação dela na ONG Vez da Voz? Como que é esse trabalho dessa ONG? Bem, a ONG tem vários especiais e que se destacaram em alguma coisa e que fazem alguma coisa de diferente. E um é a Aline, que dança o balé clássico nas pontas. E ela leva essa fita que ela tem para firmas, bancos, em eventos que eles precisam. Eles podem escolher ou todos, ou 1 ou 2, pela fita. Então, eles escolhem. Então, a Aline, o trabalho dela é dançar o balé clássico. E dança bem. Ela também já se apresentou em Madrid, por vários lugares do Brasil. Recebeu prêmios. Atualmente, o título de cidadã emérita de São Bernardo. Enfim, a senhora já imaginou que a sua filha iria dançar em palcos tão distantes e conseguir tudo isso? Não há limites para a Aline? Não há, hoje eu vejo assim, que não há limites, porque eu nunca tive assim... pensei em ela dançar tanto, até fora do Brasil. Mas a coisa veio acontecendo pelo sucesso dela, pelo trabalho dela mesmo, veio acontecendo naturalmente. Então, hoje ela dança assim, em muitos lugares. Nós temos, inclusive, agora para o ano que vem, ela dançar na Argentina, que já temos patrocínio, tudo já feito, que foi a Volkswagen, que reconheceu, e ela vai, pela Volkswagen, ela vai para a Argentina para participar de um festival. Quantas horas que ela se dedica por dia? Ela faz 3 horas, 3 vezes por semana, de 3 a 5 horas por dia. Bastante tempo, né? De trabalho. De trabalho. De trabalho. Qual é a emoção de vê-la dançar? Bem, é muito grande e é muito gratificante. Eu falo assim que é um orgulho, porque saber o que eram os Downs antigamente e ver o Down que hoje a Aline é e que outras pessoas podem chegar a isso também, é uma coisa de um trabalho que a gente faz com ela desde pequena. Então, eu falo que hoje a gente está colhendo as flores e as sementinhas que a gente veio há tanto tempo, há tantos anos plantando essa sementinha e cultivando. E hoje ela está aí já, dando flores para a gente. Isso é muito gratificante. E vocês têm um site também, né? Tem, a Aline tem o site, é www.bailarineespecial.com.br. Quem quiser saber mais sobre a história da Aline, pode acessar aí o site. Tem vídeos também? Não tem? Está contando a história? Tem vídeo. E ela tem um site na Alemanha. Ela é chique, ela também tem um site. Porque o livro dela já foi traduzido para o alemão. Uma editora de lá que procurou a gente para passar esse livro para o alemão. E agora vai ser lançado o livro dela em Portugal. É isso que eu ia perguntar. Tem na aí língua portuguesa de Portugal. Tem alguns planos para os próximos anos aí, algum projeto? Nós vamos esperar agora que vai ser lançado, né? O livro em Portugal, a língua portuguesa. E aí vamos ver alguma coisa que a gente tem para lá. Fazer para lá.
Olha, dona Eleide, eu quero agradecer muito a participação da senhora. Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Obrigada. Muito obrigada pela sua presença e por contar essa história muito bonita da sua filha. Obrigada. A gente que agradece. Conexão fica por aqui e a gente se vê no próximo programa. Mas não esqueça, mande sugestões ou críticas para tvunbc@unbc.br. Um encontro marcado. Até a próxima. Um beijo.